Ler é voar fora da asa. A frase famosa é de um dos nomes mais importantes da literatura brasileira. Dizem que Manuel de Barros é o maior poeta vivo do Brasil. Ele nasceu em Cuiabá e no Pantanal sul-mato-grossense passou boa parte da vida. Manuel de Barros é sim uma lenda viva que hoje leva uma vida discreta em Campo Grande. E nessa quinta-feira, quando Mato Grosso do Sul completa 35 anos de criação, a nossa reportagem especial fala dessa emocionante história que nos enche de orgulho. Natureza é uma força que inunda como desertos. As flores dessas árvores, depois, nasceram mais perfumadas. Um fim de mar colore os horizontes. O dia vai morrer aberto em mim. Para entender essa poesia, não precisa ter voz de locutor, não é preciso ser poeta nem ator. Basta sentir o mundo como toda gente simples e entender que há histórias tão verdadeiras que às vezes parece que são inventadas. Eu pensei muito no que lembro da minha criação com meu avô. Lembro ainda bem criança de já ouvir seu nome como o maior poeta vivo do Brasil e de um primo meu me perguntar se teria de me chamar de vovô, já que eu tenho o mesmo nome do meu avô. O pai dele, meu avô Sinjão, né, falava, mas o que o Manuel tem com esse negócio de poesia, né? O que é esse negócio? Aí eu, é o dom. Então logo já concluíram, falou, é uma pessoa que nasce sabendo, né? Nasce com o dom, né? Manuel de Barros nasceu com o dom de inventar palavras, enlouquecer verbos e desver o mundo. Mesmo sem desejar dizer nada, foi poeta. Ele leva o nome do maior poeta vivo do Brasil, mas é apenas o avô Manuel. Normalmente eu tenho medo de parecer arrogante, prepotente, dar meu nome, né? E é o meu nome, né? Então chegar num lugar, às vezes, um comércio, alguma coisa, Manuel de Barros. Ué, esse menino tá querendo bancar o bom aqui, né? Então eu falo Manuel Venceslau, ninguém nem se liga que é o, o nome do poeta nosso aqui, né? Como pessoa é muito fácil, meu avô é de sorriso fácil, né? Como diz no Pantanal, mostra o dente com qualquer coisinha, né? Só alegria, né? Meu avô é uma pessoa que criou a gente sempre alegre, rindo. Chegava da fazenda e quer saber as histórias de lá. Só história de abobrinha, brincadeira, quer saber, né? Só alegria, brincadeira, as histórias mais engraçadas. Isso que ele queria saber sempre. Gosto pelas coisas simples que aparecem na poesia. Tudo aquilo que não serve para coisa nenhuma e que você não pode vender no mercado tem muita importância para a poesia. Como, por exemplo, o coração verde dos pássaros. O escritor nasceu em Cuiabá, passou a infância desvendando os mistérios do Pantanal sul-mato-grossense. Ao longo da vida, Manuel correu o mundo. No Rio de Janeiro, conviveu com importantes artistas modernistas. Foi aí que passou a se dedicar à literatura. E, inventor como só ele, encontrou um jeito de fazer poesia só dele e ganhou o mundo. Sem dúvida nenhuma, o reconhecimento da literatura sul-mato-grossense começa pelo Manuel de Barros, né? Então, quando a gente fala em literatura brasileira e Mato Grosso do Sul, pensa-se em Manuel de Barros em primeira instância. Ele renovou a linguagem ou inovou a linguagem da literatura, né? da poesia brasileira. Então, o Manuel de Barros tem uma dicção poética que não existe outra igual.
O nome está na boca do povo. Poesia voar fora da asa. É um dos únicos poetas daqui que é conhecido nacionalmente. É um orgulho, né? Porque da nossa terra. Ele trata das coisas assim muito simples, de uma maneira sofisticada. Ter um nome como esse dá muita satisfação. Se a poesia se popularizou, a vida pessoal é discreta. Entrevistas gravadas são raras, como esta, concedida em 2008. O saber está na fonte, o saber está na infância. Você conhece o mundo através das primeiras percepções, quando você pega a primeira pedra, quando você cheira a primeira goiaba, né? Quando você ouve o primeiro canto de pássaro. Essas são as percepções quando você tem 2, 3, 4, 5 anos, até 7 anos. O conhecimento do mundo, pela criança, é muito mais positivo do que aqueles que vivem estudando ciências. No documentário gravado em 2005 pelo cineasta Pedro César, um mergulho na intimidade do escritor. Registros do escritório, da mesa de trabalho, dos rascunhos, do lápis, objetos usados diariamente no trabalho do poeta. Poesia é a virtude do inútil. A frase é minha. Eu botei na boca do Rabelais porque é um argumento de autoridade. Já fica mais importante, né? Porque o inútil só presta para isso mesmo, é para poesia. Não presta para mais nada, não. Presta para poesia. É como um traste, como uma coisa inútil mesmo, que está jogada por aí e tal. É aí que você tem que descobrir. Poesia é uma coisa que a gente não descreve, não é? Poesia a gente descobre. Nos últimos anos, Manuel de Barros passou a levar uma vida ainda mais reclusa. Ele mora aqui nesta casa em Campo Grande com a esposa Dona Estela e daqui não sai para quase nada. Hoje ele me recebeu para uma visita, sem nenhuma câmera ligada. Disse que não gosta de gravações e que tem apenas um compromisso diário, se dedicar à literatura. O poeta também aceitou responder a uma única pergunta por escrito: quem é Manuel de Barros? Para Manuel de Barros. Recebemos um bilhete escrito à mão com a resposta: sou um cara que ama brincar com palavras. Eu me criei no mato, moda ave. O lugar onde me criei tinha só árvore, água e passarinhos. O lugar me inventou para fazer brinquedos. Comecei fazendo bola de laranjas e carros de latas de goiabada vazias. Depois me desenvolvi, comecei a fazer brinquedos com palavras, mas por não conhecer o nome das palavras, eu batizava elas a meu gosto. Sou hoje um cidadão, inventor da língua de brincar, e me comunico em livros na língua de brincar. Não há nisso metafísica. Poesia não é para compreender, mas para incorporar. Entender a parede, procure ser uma árvore. Na década de 80, a poesia vira inspiração para o cinema. Em cena, Ney Matogrosso, Almir Sater, Araci Balabanian, Rubens Corrêa, Tetê Espíndola. Sabia com trevas! O filme Caramujo Flor foi pensado a partir da poesia de Manuel de Barros, como definiu o diretor sul-mato-grossense Joel Pizzini nesta entrevista concedida no fim dos anos 80. As pessoas se aproximaram muito, se conheceram. Eu acho que o filme até está funcionando como um sintoma de movimento cultural, porque as pessoas estabeleceram uma identidade através da poesia do Manuel de Barros. Esse assovio vai para todas as pessoas pertencidas pelos antros. O Manuel de Barros possibilitou isso, as pessoas se identificaram muito com a poesia dele. Hoje, com quase 96 anos, Manuel continua escrevendo todos os dias. Não vai ser hoje que ele vai parar, né? Tenho certeza que vai continuar e persistir aí enquanto ele existir no mundo. E hoje a gente tem notícia de gente com 120 anos. E eu acho que quando ele tiver 120, já vai ter gente com 150. Então aí a coisa só tende a melhorar. A tendência é sempre melhorar, né?
Nossa história é contada pelos primeiros desbravadores. Registros de tempos de guerra, de povoação, de crescimento. É a voz da literatura que ajuda a formar a nossa memória. Era uma vez um povo que guardava nas folhas de papel as lembranças do homem sertanejo. Muito antes do reconhecimento nacional da poesia de Manuel de Barros, os escritores de Mato Grosso do Sul já buscavam a regionalidade. Gente que registrou o nosso passado e que abriu as portas para as novas gerações. 32 anos de vida, 2 livros publicados e um dos primeiros importantes nomes da literatura de Mato Grosso do Sul. O Lobivar é um poeta moderno, quer dizer, ele começa a escrever na década de 30, né? E embora fosse mato-grossense, então ele era um corumbaense que morava no Rio de Janeiro e publica os seus livros no Rio de Janeiro. Ele já falando assim de aspectos da cultura brasileira, né? E referenciando o local. Então um livro dele chama-se Areotorari, né, que significa aquele que tem o poder da voz, a autoridade da voz, né? Então, e é uma palavra bororo. Eu sou corumbaense, né? A minha família é de lá. Todas as pessoas que, de alguma maneira, conseguiram algum destaque dentro da cidade, elas têm essa vontade de se conhecer, essa vontade de saber as informações e isso é passado de família para família. No caso do Lobivar, quem me abriu os olhos para ele foi o meu pai, né? É uma poesia como uma crônica mesmo, né? É o olhar dele, natural, singelo, sobre aquilo que está acontecendo, né? Os trilhos velhos estão sendo trocados por trilhos novos. E os bondes enfileirados andam devagar. Os passageiros estão inquietos. Alguns não se conformam e descem praguejando. Outros procuram distração nas entrelinhas dos jornais. Os meus olhos grudaram nos gestos fortes dos homens feios e eu intimamente justifico. Achei natural o atraso dos bondes e a troca dos trilhos velhos. Do início do século XX para os primeiros anos do século XXI. Quero dormir na sombra de uma mangueira, sem sonhar. Apenas um descanso das cores e da superfície do mundo. Ali, onde um tronco tem largueza para grandes abraços de ar. Desconheço os castanheiros e seus cheiros temperados. Compreendo, porém, a força da árvore budista. Sei o que é ser acolhida nessa generosidade verde. As palavras falam de coisas familiares, a mangueira, a natureza, mas foram escritas do outro lado do mundo. Poemas da escritora campograndense Dora Ribeiro. Ela já viveu em Portugal, mora na China, publicou em importantes editoras brasileiras e também em Portugal. São poemas curtos, são poemas sintéticos, né? E poemas assim que falam, ao mesmo tempo que falam de tudo, falam daqui também. Muitos dos escritores que ajudaram a construir a literatura de Mato Grosso do Sul se dedicaram a registrar parte da nossa história. Um deles foi Brígido Ibáñez. O escritor nasceu e foi criado na fronteira do Brasil com o Paraguai. E lá, dividido entre duas nações, produziu sua obra. O romance histórico Silvino Jaques, O Último dos Bandoleiros, já teve 5 edições. Ao cair da noite, o bando se retirou, deixando a impressão de que Silvino era um Robin Hood, aquela gente inculta. Ele busca mesmo conhecer, saber a respeito do Silvino Jaques, da participação dele na coluna Prestes, uma série de referências históricas, né? E depois ficcionaliza isso. Então você tem um tipo de romance historiográfico que é muito interessante, né? Então você fica sabendo da história,
né? De uma maneira romanceada, mas isso sem falsear a história também. Mas como formar um escritor? A leitura é um prazer que se descobre ainda muito cedo, na infância. Na verdade, ler no início pode ser uma grande brincadeira, mas é assim que muitos talentos podem ser despertados. Foi isso que aconteceu com a Raquel Naveira, escritora de Mato Grosso do Sul. A gente está perto de um autor que você se lembra bem da infância, Raquel? Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho, inesquecível. Eu me lembro da emoção que eu senti quando a Narizinho procura a costureira Dona Aranha para fazer o seu vestido de casamento. E a Dona Aranha propõe esse vestido maravilhoso, que é um vestido vivo, de peixinhos vivos no tecido. Diz assim: era um vestido que não lembrava nenhum outro desses que aparecem nos figurinos. Feito de seda? Qual seda nada? Feito de cor. É muito lindo. E veja que interessante, quando eu criei o Guto e os Bichinhos, seu livro infantil, meu livro infantil, aparece a Dona Aranha. Da infância até a idade adulta, o prazer em criar histórias só foi ganhando força. Hoje, Raquel Naveira já tem muitos livros publicados. São crônicas, poemas, romances, registros históricos, ensaios. Não comemos o prato de lentilhas que os indonésios nos deram. Eu creio que a vida e a obra estão sempre unidas e que nós sempre falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Não há como. É claro que o que importa é o texto e não a vida do escritor. A escritora já publicou em várias regiões do Brasil. Teve livro lançado na Europa, em Portugal. Hoje se orgulha de dizer que por onde passa, leva o nome do estado de nascimento, Mato Grosso do Sul. Onde eu vou, quando eu me apresento, eu digo, sou Raquel Naveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É uma questão de caráter, de raízes, de amor à terra. Com as palavras que têm o poder de sobreviver ao tempo, Raquel, Dora, Lobivar, Brígido, Manuel e tantos outros escreveram um nome na história e registraram a voz de um povo.